Assinala-se julho como um mês sem plástico e desde 2017 que Cabo Verde proibiu o uso de sacos de plástico convencionais. Com essa medida, as bolsas de plástico vendidas nas superfícies comerciais passariam a ser biodegradáveis, decompondo-se na natureza no espaço de 6 a 18 meses, reduzindo assim o problema dos plásticos que vão parar às lixeiras e ao mar. Porém, segundo a avaliação da coordenadora da Estratégia de Gestão de Resíduos da Associação Ambientalista Biosfera Cabo Verde, Leila Teixeira, os problemas da poluição por plástico no nosso país não serão resolvidos com esta medida. Nós aqui em Cabo Verde temos, a maior parte das bolsas são feitas de material oxo-biodegradável, o que significa não mais que no processo de produção é adicionado um aditivo que faz com que elas se decomponham mais rápido no ambiente, porque um dos principais problemas do plástico é que dura muito tempo. Então nós temos estas bolsas que são oxo-biodegradáveis, que levam aditivos adicionais, que fazem com que, em vez de durarem 400 anos, se calhar duram algumas décadas no ambiente, ou seja, duram muito menos e supostamente estamos aqui a resolver algum problema, quando na realidade o facto de elas serem biodegradáveis significa que são em condições muito específicas, ou seja, quando nós colocamos estas bolsas em aterro, o que vai acontecer é que no aterro não existe oxigênio suficiente para elas se biodegradarem e elas vão libertar metano. E metano é um gás com efeito de estufa 25 vezes superior ao dióxido de carbono. Portanto, isto é um problema. Ainda para mais, porque estas bolsas são feitas na mesma de matérias não renováveis, ou seja, são feitas na mesma de petróleo. Não existe aqui uma fonte alternativa para fazer estas bolsas. Ou seja, é um bocadinho aquela coisa de, vamos dizer, no saco elas são biodegradáveis, quando na realidade são precisas condições muito específicas para isso acontecer e nós aqui não temos esse tipo de condições, é muito difícil que isso aconteça. Aliás, este tipo de bolsas na União Europeia existe mesmo um decreto que diz que elas são proibidas, porque existe uma possibilidade muito grande de elas criarem mais microplásticos no ambiente porque se degradam mais depressa. Por exemplo, se elas forem parar ao oceano existe uma concentração menor de oxigênio, logo elas vão se degradar em pedaços mais pequenos porque é isso que elas fazem, é este o seu propósito, mas não se vão biodegradar. Ou seja, o problema do plástico continua lá. Estas grandes empresas põem a responsabilidade no consumidor sem lhes dar as informações necessárias e sem nós termos as condições para fazerem aquilo que é certo. Portanto, é um bocadinho desresponsabilizar a fonte e responsabilizar quem pode fazer pouco, neste caso o consumidor que acha que está a fazer uma grande coisa a trocar um saco normal por um saco oxo-biodegradável, quando na realidade o efeito é exatamente o mesmo no ambiente. Portanto, aqui a questão passa muito por educar as grandes cadeias a deixarem de utilizar estes sacos como uma coisa que é usada uma vez e é descartada, porque aqui o grande problema é ser descartável, porque se nós reutilizarmos 20, 50 vezes, deixa de ter este impacto no ambiente porque é sempre o mesmo saco. Agora, cada vez que nós formos às compras comprar uma bolsa de arroz e trouxermos um saco para essa bolsa de arroz, não faz sentido. Então, é muito também o papel destas cadeias de supermercado começarem a ter outro tipo de opções. Não só deixarem de vender este plástico necessita de ser taxado, mas terem opções de sacos realmente mais fortes e que durem mais, porque estes sacos que nós temos aqui são muito fininhos, mesmo que nós queiramos reutilizar muitas vezes não é possível. Então existe esta informação que tem que ser feita na parte da cadeia de distribuição também, para eles começarem a mudar, para os consumidores terem alternativas, porque neste momento não existem outras alternativas. A recomendação é as pessoas reutilizarem muito, deixarem de usar plástico descartável. Não só plástico, qualquer tipo de material que seja para usar uma vez e deitar fora, está a fazer mais danos no ambiente do que propriamente bem, mesmo que seja papel, porque apesar do papel se degradar de uma forma diferente do plástico, o que é bom, precisa de muitos recursos para ser produzido. O papel não vem do nada, são muitas árvores que são deitadas abaixo. O processo produtivo é muito pior, só para vos dar assim uma ideia, o processo produtivo do papel é pior que o processo produtivo do plástico em termos de gasto de água e de gastos de energia. Ou seja, no momento do descarte o papel é melhor, mas se nós olharmos para o ciclo de vida todo, não é. Ou seja, estamos novamente aqui a enganar um bocadinho o consumidor, a dar-lhe uma opção mais sustentável, quando na realidade é mais uma vez essa desresponsabilização das organizações que estão por trás. Então aqui a grande questão é nós deixarmos de utilizar estas coisas, fazermos os possíveis para começarmos a reutilizar cada vez mais, a levar os nossos próprios sacos às compras, a ter aqueles sacos como se usava antigamente para ir ao pão, tornar a usar os sacos para ir ao pão, usar saquinhos para ir à fruta, porque não faz sentido
esta cultura do descartável a que nós chegamos, de cada coisa que nós precisamos é usar e chegar a casa e deitamos fora e muitas vezes fica ao ar livre e vai parar ao mar, porque nós estamos em ilhas, não é? Não há outro sítio onde o lixo vai parar. Portanto, aqui a grande questão é esta, é deixarmos de usar produtos que são para usar uma vez e deitar fora.